A paz do Senhor, queridos amigos, irmãos que nos acompanham de perto e de longe. Meu nome é Matheus e esse é o FamaCast Rede Farol. Como você já está acostumado, ou talvez você tenha caído aqui pela primeira vez nesse podcast ou nesse corte, nós estamos trabalhando a revista Betel Dominical, personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Cada semana nós temos falado sobre uma lição. É uma conversa leve, é uma conversa informal, é uma conversa entre amigos. E a nossa intenção aqui é trazer para o seu dia, trazer para esse momento que você tira para estudar, para entender um pouquinho mais, dosezinhas de teologia, curiosidades, aplicações para a sua vida. E tem sido um momento muito rico, muito abençoado, essa é a nossa expectativa, espero que você aproveite. E estamos aqui hoje com ninguém menos, ninguém mais do que ele, pastor Cleosmar Júnior. Amém. Conteudista da Rede Farol, pastor, missionário, papai da Manu e da Maria. Exatamente. E marido da pastora Milena. Família Amém. Abençoada aqui que tem servido a nós também aqui na Adefama sede. E também nosso missionário Davi Bispo, um papai mais fresco do pedaço. Se era segredo eu já explanei para todo mundo. Me perdoa, Davi, desculpa, acontece. Davi também é o nosso teólogo aqui e tem, eu não sei nem dizer quantos cursos, especificações, mestrados Davi tem, mas fala um pouquinho de você, Davi, pessoal. Já te conhece, mas aquele que não te conhece, para te conhecer um pouquinho melhor. Paz do Senhor, é sempre um prazer estar aqui com vocês para nós discutirmos mais sobre a palavra do Senhor. Tenho, como o Matheus falou, né, agora pai de primeira viagem, casado com a Ana Laura. Temos trabalhado aí com alguns anos com docência, com teologia, né, com estudos bíblicos, teológicos, com mais um enfoque no Novo Testamento e escrito algumas coisas e trabalhado aí para a glória do Senhor. Podia, Davi, ter explanado? Desculpa agora. Que Não, podia sim. Podia sim. Ai, meu Deus. Amados, então hoje nós vamos trabalhar a lição 3, que é a lição que vai falar do personagem Caleb. Perseverança na fé rumo à terra prometida. O texto de referência que o nosso comentarista da vez nos deu está lá em Josué 14, versos 7 até o 11, que vai dizer: Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos há agora desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Aí sim, hein? Elixir da juventude com Caleb. Amados, então, para começar a nossa conversa, para quem está iniciando na fé, para quem ainda não sabe ou para quem não se lembra, quem é Caleb? De onde saiu esse personagem? Qual que é o contexto que ele está inserido? Bom, que alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje, né, é um dos personagens mais emblemáticos que nós temos nesta possessão da Terra Prometida, a qual Caleb, ele é um parceiraço do seu amigo, mano, Josué, a qual foram os dois que fizeram parte daquela comitiva, né, dos espias para olhar a terra, espiar a terra, e que quando voltaram, trazendo relatórios para Moisés, eles trouxeram os desafios como os outros, só que com um olhar de esperança, né? Com a fé de que aquela terra que o Senhor recebesse, né? Eles, na sua adoração, no louvor, na honra a Deus, e Deus fosse com eles, eles teriam aquela terra por herança.
E ali então Deus, ele faz uma aliança mediante a um momento bem crítico, porque todo o povo se rebelou para não ir para essa terra, temendo o pior. Então Deus ali divide, né? Então vocês não vão, essa geração não vai entrar nessa terra, exceto Josué e Caleb, a qual os dois de fato, eles entraram nessa terra. E aonde nós lemos agora há pouco, juntamente contigo, na revista, passou-se alguns anos, algumas décadas, e Caleb requer agora de Josué uma escolha de uma terra a qual ele queria. E ele diz, olha, eu tô forte ainda. Como lá atrás estava pronto para toda boa obra, também continuo. E assim, esse personagem hoje vai entrar em evidência aqui nessa aula, muito, muito rica. A gente vai pegar um pouquinho da sua origem, da sua tribo, e da onde veio, de fato, Caleb, e compreender, né, o que Deus fez e quer que façamos através da vida de Caleb, no que se tange a crer, no que se tange a hombridade, a lealdade, a fidelidade, toda a aplicação que Deus traz aí na vida do cristão. Amém. Uma coisa que eu acho interessante é porque às vezes a gente tem a tentação, principalmente quem leciona, de fazer um sermão moralista, no sentido de, meus irmãos, nós precisamos de novos Calebs nessa geração. Nós precisamos de novos Josés. E é claro, a palavra de Deus ela está recheada de homens e mulheres de fé que fizeram grandes coisas, né? E nos deram grandes exemplos. Isso é muito bom. Mas eu nunca canso de dizer que nós não precisamos de novos Calebs. Nós não precisamos de novos Josés, de novos Jetros, nós precisamos de cristãos. Porque todos esses personagens que aqui aparecem eram homens, né? Que assim como nós também estão sujeitos a tentações, sujeitos a caírem. A Bíblia não faz questão de esconder as falhas de nenhum deles também. Mas o único que sim, estabelece um modelo a ser seguido para nós é Cristo. É Cristo. E quem estabelece o modelo de imitação de Cristo são os apóstolos. Por isso Paulo pode dizer, né? Sede, pois, meus imitadores, como também eu tenho sido de Cristo. Porque ele estabelece o modelo de imitação de Cristo. Então acho que isso precisa ficar claro. Mas enfim. Inclusive a própria narrativa bíblica, ao retratar inclusive os apóstolos, ela não os retrata como perfeitos. Ela trabalha também as fraquezas, as deficiências, os defeitos dos próprios apóstolos. Eu acho que nós temos que entender, quando nós aproximamos do texto bíblico, que de certo modo, de certa forma, nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Em qual sentido? No sentido de que nem tudo que está na Bíblia é normativo. Porque quando nós dizemos isto é bíblico, isso que ele está dizendo é bíblico, nós normalmente dizemos que isso é autoritativo, isso é algo que nós devemos pôr em prática em nossas vidas. No entanto, nem tudo que aparece na Bíblia é como um encorajamento, um mandamento, uma instrução para que nós venhamos seguir. Em alguns momentos é para que nós não venhamos seguir. É para que nós venhamos ver a reviravolta, e nem sempre tem, justamente como o Mateus falou, implicações morais, implicações éticas, implicações práticas. Há diversas coisas que têm suas funcionalidades diferentes, né? Há coisas que são para que nós tenhamos uma visão geral maior da própria narrativa bíblica. Então, quando nós vemos um personagem como Caleb, nós temos que ter essa aproximação e também entender algo que eu gosto muito, até quando nós olhamos ali no Pentateuco, pensando que ele é de autoria mosaica, da autoria de Moisés. Os autores bíblicos, eles fizeram as coisas de forma intencionada. Então, uma coisa que também é importante de observação são os protótipos que são feitos. Com certeza. Porque eles utilizam de figuras constantes, de forma repetida ao longo do cânon bíblico, né? A Torá, o Pentateuco, ele modela todo o Antigo Testamento, para não dizer todo o Novo Testamento também, de um modo diferente, mas ele modela toda a narrativa bíblica. Então, quando nós vemos algumas figuras, alguns tipos que acontecem ao longo do Antigo Testamento, ao longo da Torá, ele vai se repetir ao longo da Bíblia. Uhum. E o de Caleb é um deles. Ele é a figura do remanescente. O remanescente fiel. Então, quando nós podemos extrair algo importante dele, é esse tipo. É o tipo que permanece fiel em meio à fidelidade majoritária do povo, né? E que isso mostra, inclusive, a fidelidade do Senhor em preservar o seu povo, em preservar a comunidade da aliança
mesmo em tempos difíceis como eles estavam, por exemplo, no deserto, Com certeza. em situações complicadas. Uhum. Interessantíssimo, interessantíssimo. Você estava falando aí, eu estava me lembrando aqui dos tipos, né, que você falou, desses protótipos. O próprio Josué mesmo estabelece um protótipo, inclusive a própria palavra Josué no hebraico, ela vai sofrendo alterações com o tempo, né, até se tornar o Yeshua, né? Então, que o Josué também ali, ele vem como um protótipo de Cristo, aquele que guia a terra prometida, né? Muito, 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 muito interessante. Então, a gente viu aqui que Caleb, ele foi um dos 12 espias enviados por Moisés a espiar a terra, enquanto eles estavam ali nas Campinas de Moabe, né? Antes de atravessarem o Rio Jordão. E eu acho muito interessante porque Caleb me parece ser uma pessoa de personalidade muito forte, né? Aquele que não fica calado, aquele que se posiciona. E quando os espias voltam, a palavra de Deus diz que eles inflamaram o povo, fizeram derreter o coração do povo. Essa expressão ela é muito forte, né? Uma expressão muito carregada. Eles desanimaram o povo, a ponto também de algo que eu acho até muito forte, que é dito, é que eles falam que nós éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e aos olhos deles também. Então o povo de Deus começou a olhar para a situação com com a mentalidade do que eles poderiam fazer, conquistar com a força humana, né? E essa nunca foi a lógica, né, do reino, né? Essa nunca foi a lógica de Deus, não é a respeito do que nós podemos fazer. Muito interessante. Eu acho interessante que lá em Números, capítulo 13, verso 30, enquanto os espias estavam ali inflamando o povo, Caleb, então, ele se levanta, ele faz calar o povo perante Moisés. Eu imagino ele levantando lá, sossega, vai falar agora eu. Figura forte assim mesmo. Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que ele tinha que fazia ele poder dizer uma coisa dessas? Porque eles estavam diante de um povo muito mais forte do que eles, cidades muradas, a cidade de Jericó era uma cidade murada. Isso, no mundo antigo, eram apenas as cidades fortemente estabelecidas, armadas, eram cidades muradas, não era qualquer cidade que era murada. Então, cidade murada e eles um povo de escravos libertos, que não tinham ali poderio militar, que não tinham ali organização, a gente pode dizer que não... A nação de Israel nunca foi uma nação militar, sempre foi uma nação agropastoril. Com que autoridade ele poderia dizer: eia, vamos, subamos, certamente nós prevaleceremos? Bom, primeiramente, partir do princípio pela qual eles estavam ali, né? Então, por que eu estou aqui? E olhar tudo que já passaram, enfrentar a libertação, os desafios, e chegar naquele exato momento, né? Chegar na porta ali da cerejinha do bolo e ainda ter que recuar. Então, primeiramente, é compreender que a missão ainda não fora completada. O trajeto final, o downloading lá da página não havia chegado no 100%. Né? E é como uma questão, eu lembro muito disso das minhas filhas, que às vezes a gente vai tratar com alimentação, alguma coisa ou outra, uma fruta, algum tipo de comida, e elas falam: eu não gosto. Ah, você não gosta? Eu não gosto. Você já provou? Não. Não. E como você sabe que você não gosta? Né? Então, essa questão dessa aplicação nesse cenário que o Matheus acaba de citar aqui é concernente justamente isso. Quando você começa a compreender que as coisas que você é capaz de fazer, humanamente falando, tecnicamente falando, não necessariamente precisa da ação divina. Porque nós somos regidos, humanamente falando, na esfera individualista, de que eu só entro em batalhas pelas quais eu tenho a convicção da minha ciência que eu irei conseguir. Então, quando esse povo diz que não vai, não vou, não dá, bora voltar para trás, eles entenderam que ali eles não teriam domínio nas suas mãos da situação. Aí, quando entra Caleb no seu manifesto junto a Josué, eles revelam
uma cobertura espiritual de que Deus ali daria aquela terra. Então isso retira toda a ação de vitória exclusivamente da mão de um povo incrédulo e transfere, não que tinha perdido, mas exalta a soberania, a vontade de Deus. Porque tem momentos, Davi, que tem provações que nós entramos que não fomos nós que atraímos. Algumas nós atraímos, mas há outras que nós somos colocados ao fogo para ver, para extrair o que há em nós. A prova disso é que acho que Deuteronômio capítulo 8, esqueci qual é o verso de cabeça, que Deus disse: eu vos levei para o deserto por 40 anos para vos humilhar, para extrair, para esmagar, enfim, seja qualquer aplicação, para saber o que havia em seu coração. Se havia temor ou não, conhecimento de mim ou não. Uhum. Então, existem momentos que somos confrontados para saber o que há dentro de nós, o que rege nós, o que tem dentro de mim. Fazer eu sair de uma casa do Egito para um lugar que eu não conheço, sem saber o dia que eu vou chegar, a hora que eu vou chegar, o que eu vou fazer, aonde vou trabalhar, restabelecer a minha vida, mas confiando no dono da missão. Então aqui Caleb ele exalta a Deus porque ele transfere a Deus ou devolve ao povo a ideia de que Deus ele é o general de guerra, ele é que vai dar. Então, consequentemente, segundo a Bíblia, quando esse povo então diz a palavra que vai apedrejá-los porque não concorda com esse tipo de implicação, Deus se manifesta. A Bíblia diz, se eu conseguir achar aqui enquanto falo rapidamente, que o Senhor Deus, capítulo 13 ou 14 de Números, que Deus ele desce do céu em glória na primeira pessoa, né? Ele não manda representante, ele desce e ele começa a dizer, né, até quando esse povo vai faltar contra mim? Capítulo 14. O que eu tenho que fazer mais, Davi, para provar que eu sou com você? Olha, depois de sinais no Egito, depois de sinais no deserto, o que mais precisa para eu não vou conseguir dar a cidade para vocês, em outras palavras. Quer dizer, eu abri um mar, eu mandei sinais no Egito, eu fiz tantas... Alimentação, todo dia vocês comendo e bebendo. Só um parênteses, está lá no verso 11, essa citação do Senhor, do capítulo 14. Deus diz assim: até quando me provocará esse povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Né? Então... O que se falta? E é aí que pega a questão. Porque Caleb e Josué, e eu amo muito isso, porque eu louvo muito a Deus por não ter ele uma justiça democrática, porque ali a maioria iria prevalecer. Então a teocracia, né, a forma que Deus trabalha na sua justiça, ela é fantástica porque Deus ele consegue compreender quem são os seus remanescentes, como aqui foram falados. Então, quando você olha para outros personagens, que não está na lição, mas só para tentar compreender e fechar meu pensamento, Deus prospera Daniel na Babilônia, Deus prospera José no Egito, e assim com outros personagens fora de seus habitats naturais, digamos assim. Mas por quê? Porque Deus havia primeiramente um plano, e segundo porque Deus conhecia o interior de cada um. E esse do interior, esse que recebia a missão de Deus, compreendia que não era questão geográfica, política e econômica que iria definir o resultado, mas plenamente a ação de Deus. E esse é um ponto muito escandaloso, inclusive, porque se nós formos observar essa questão da retirada do povo do Egito até a entrada para a terra de Canaã, o chamado de Yahvé para o seu povo, o estabelecimento da nação de Israel, do monoteísmo judaico, vamos dizer ali, não era o judaísmo estabelecido, era algo totalmente escandaloso nos padrões da época. Então era algo muito difícil para o povo de Israel entender e crer baseado nos padrões da época. Então é um sinal para nós justamente que a mensagem do evangelho, a mensagem bíblica, ela é contracultural. Nós não podemos seguir o Senhor segundo os padrões da época. Nós temos que seguir segundo o Espírito do Evangelho, e alguma das formas que nós compreendemos isso, que até falar de uma forma interessante nesse livro, do John Walton, Pensamento do Antigo Oriente Próximo e Antigo Testamento, ele é um dos autores que abordam a questão relacionada da terra, templo e culto. Suzanne Burr, em um artigo que ela publicou na Society of Biblical Literature, ela também articula isso de uma forma interessante, porque essa narrativa
ela argumenta que em Números 13 e Números 14, eles são narrativas sacerdotais. Ou seja, são sessões nas quais coisas concernentes ao culto, à vida litúrgica do povo diz respeito. Mas o que a terra tem a ver com o culto? Justamente, no pensamento da época, a terra tinha total vida com a relação do povo com o seu Deus. Sim. Porque na perspectiva do período, os deuses eles eram limitados por regiões geográficas. Eles eram territoriais, né? Eles eram territoriais, eles não poderiam sair da sua área de jurisdição, né? E às vezes quando eles saíam era quando havia um domínio militar em outra região, quando ele conquistava. Então se imaginava que o reino daquele rei, ele se expandia. Deus, né? Daquele Deus, exatamente. Então, eles tinham uma imagem também que o culto àquele Deus, ele também só poderia ser feito na sua terra. Exato. Por isso que tem aquela questão de tirar a terra de um lugar e levar. Nós vemos ali, né, em Reis que acontece essa questão, levar a terra de uma região para outra para você poder cultuar bem Só para ilustrar, gente, o que o Davi, esse exemplo que ele acabou de dar, é quando o general Naamã, ele é curado da sua lepra, né? E o que ele faz? Ele enche dois potes com a terra de Israel e leva para Síria. Síria, né? Yes. Síria. Por quê? Nessa perspectiva que o Davi comentou de deuses serem territoriais, a ideia antiga que se tinha do culto é que o culto ele só poderia ser prestado na terra na qual o Deus tem jurisdição. Então, olha só que como a gente precisa abrir, expandir o nosso pensamento para poder entender essas nuances da narrativa, né? E justamente Caleb, ele está totalmente relacionado com isso. O povo de Israel, eles tinham essa questão. Nós somos um povo sem terra, a qual um Deus que aparentemente não tem terra, nos chamou para dominar um local de outros deuses com um povo maior, mais forte do que nós, mais militarmente preparado, próspero, né? Mais próspero. Então, nas perspectivas do espírito da época, do pensamento da época, eles não tinham forma de dominar aquela região. Eles não tinham como. E eles não tinham um templo, por exemplo. Isso. O tabernáculo era móvel. Aonde eles iam, eles levavam o tabernáculo. E essa era a perspectiva. Nem religiosamente eles não tinham motivos para pensar que eles poderiam conquistar aquela terra, né? Exatamente. E esse era o cerne da questão. Se o Senhor estivesse com eles, as empreitadas deles seriam bem-sucedidas. O tabernáculo era móvel. Então, se a presença do Senhor entrasse com eles na Terra Prometida, esse era o sucesso da missão. Porque, primeiro, Deus ele é o Deus Criador, o qual Moisés apresenta em Gênesis. Ou seja, ele não está limitado a regiões geográficas. E também eles tinham a presença. Por que eles são mal-sucedidos quando eles invadem? Justamente após Moisés os adverti-lo que eles não entrariam. Porque o Senhor não foi com eles. Ele disse, eu não irei convosco. Então eles foram mal-sucedidos porque eles não tiveram a presença de Deus com eles. Então, qual que era o sucesso? A garantia, primeiro, a promessa, que foi a qual Caleb se apegou, apesar de ser contraditório na época, Deus fez uma aliança com eles e ele foi fiel à aliança. Inclusive, exato, Caleb, ao seguir ao Senhor, ele assume a identidade de pertencente a Deus. Ele assume a aliança nos termos que Deus estabeleceu. E o povo de Israel rejeita a identidade de povo de Deus porque ele não segue conforme os preceitos da aliança. Então a aliança, a palavra de Deus, a obediência a ela, apesar de ela contrariar o espírito da época e a presença de Deus, essas eram as garantias que eles tinham de ser bem-sucedidos. E é o que nós temos hoje também, né? Eu acredito que essas pedradas que eles talvez levariam, estavam sob risco, não seriam eles de uma forma singular. Porque esse padrão de Caleb, nessa perspectiva aqui apresentada e nesse cenário colocados, o povo não havia rejeitado somente a fala de um homem, mas dentro de uma aplicação, eles haviam mais uma vez rejeitado o próprio Deus e a sua missão, e a sua tarefa e a sua promessa. Então Deus, ele entendeu isso. Então, não é a questão o Caleb, mas quem está em Caleb e pelo que Caleb está crendo e lutando e confiando. Tanto é que nisso, a gente lê aqui em Números, capítulo de número 14,
e o verso de número 23, para ir mais rápido, diz assim: nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo a verá. Aí o verso de número 24. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então, nessa fala de Deus, colocando Caleb nesse padrão a qual Deus queria que de uma forma unânime todos tivessem, né? Eu tenho certeza que não havia prazer em Deus em deixar esse povo perecer, né? Alguns acreditam, como foi 40 dias que durou essa peregrinação de espiar a terra, né? E justifica, pode ser uma hipótese, de ser os 40 anos que esse povo rodou, sem, antes de entrar na terra. Então, Deus não havia um prazer de fazer isso. Até porque, sempre dentro de uma perspectiva cristã, Deus sempre manifestou a primazia dele na interferência sobre nós. Em que sentido? Foi Deus que nos amou primeiro, foi Deus que nos criou, foi Deus que descia ao jardim. O movimento é sempre do Deus divino que sempre, entende? ao humano, né? Então, chega alguns momentos dentro da Bíblia em que nós compreendemos sempre o desejo de Deus de trazer a sua promessa, né? Como diz Timóteo, Paulo a Timóteo: olha, por mais que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Então, se Deus disse que dentro do espírito de Caleb era um outro espírito diferente do povo, então quer dizer, olha só, um povo debaixo de uma ordem divina, mas não com o espírito divino. Uma coisa é uma ordem, outra coisa é o que move a esta ordem. Por exemplo, Ana Laura está muito brava com Davi e diz: Davi, você vai lavar a louça. Aí a questão é, ou Davi lava porque ele gosta, é uma realidade, ou Davi lava porque ele, poxa, cara, eu vou lavar lá, mas com muito ódio, porque não quero fazer isso aqui. Então, quer dizer, ele estava debaixo de uma ordem, tomara que ela não veja seguir esse ponto. Vocês comentam depois, viu? Então, ele recebeu uma ordem, cumpriu essa ordem, mas a forma que ele cumpre essa ordem é o tchan da questão. Porque é uma fidelidade, uma lealdade, sem que o coração seja honesto no propósito, ele é muito enganoso. Né? E não está lá. Então alguém está lá por quê? Porque ele realmente gosta ou porque foi obrigado a ir? Alguém que trabalha com prazer ou porque trabalha atrás de alguns reais no bolso no final do mês? Então tudo isso muda a perspectiva. Eu estou na igreja, mas eu estou em Deus também? Eu estou cultuando, eu participo da ceia, mas eu estou conectado com a missão, com a promessa, com tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre mim? E isso é um dos pontos cruciais de Caleb. Só ele e Josué. Eu acho também interessante a questão da obediência, porque Caleb, ele traz uma questão até onde vai a nossa obediência a Deus. Uhum. Porque se nós formos olhar, por exemplo, em Levítico, a narrativa bíblica ela não caminha, não progride muito, não está nem em conformidade com o propósito, a intenção de autoria do livro de Levíticos. Mas, se nós formos olhar ali para Êxodo, então a sua sequência narrativa sucessiva em Números, em Êxodo, o povo está, assim, majoritariamente bem. Há os seus momentos de deslize, alguns mais sérios do que outros, mas há vários momentos no qual ele está em obediência a Deus. Nós vemos ali Moisés na outorgação da lei, nós vemos Bezalel na questão como artesão, mas o povo, ele participa disso, ele leva as ofertas, naquilo que lhe é prescrito, ele participa, obedece ao Senhor. Só que chega um momento em que a palavra de Deus contradiz o pensamento da época, contradiz o pensamento deles mesmos. Porque eles ainda estavam com o pensamento, com a cabeça daquela época e ainda eram incircuncisos de coração. Então Caleb, ele mostra muito, apresenta, ele é uma figura daqueles que permanecem fiéis a Deus e obediência a Deus, ainda que isso venha contradizer o espírito da época e o seu próprio pensamento. Ainda que isso vá em desacordo com aquilo que você considera correto ou não, e conforme o que as pessoas aprovam ou não.
Então ele mostra até qual é o limite da obediência à palavra de Deus e da fidelidade ao Deus de Israel. É interessantíssimo. O Agostinho ele vai dizer que existem apenas 2 tipos de pessoas. Aqueles que são habitantes das cidades dos homens, são governados por um amor a si mesmos. Então eles pensam nos modos de quem está fora da aliança, eles agem nos modos de quem está fora da aliança, eles raciocinam as possibilidades de acordo com como raciocina quem está fora da aliança. E existem também aqueles que são governados por um amor a Deus acima de todas as coisas. E esses, eles raciocinam, eles pensam, eles entendem todas as coisas como na lógica do reino, né? Que na maioria das vezes é contracultural. Ela vai de encontro ao espírito da época, né? Como Davi bem disse aqui. Maravilha, maravilha. A história, na verdade, a narrativa em que Caleb vai aparecer, ela é relativamente curta, né? A gente vê ele aparecendo aqui em números, se posicionando como alguém que assume de fato a identidade de um habitante, né, da cidade de Deus, alguém que está dentro da promessa de fato, que internalizou a promessa. E ele tem um conhecimento de Deus, ele revela conhecimento de Deus, porque quando ele diz, se o Senhor se agradar de nós, mas Josué, eles rasgam suas vestes, fala, não é certo que se o Senhor se agradar de nós, ele não vai nos entregar essa terra. E de fato a gente vê que Deus ele entrega, porque a narrativa da conquista de Jericó, ela não é uma narrativa militar, ela é uma narrativa... A gente vê que é tudo ali litúrgico. Não, é tudo muito litúrgico. A gente vê os levitas levando a arca, o povo vindo atrás, as trombetas sendo tocadas. Então existe uma liturgia ali, Deus entrega a cidade. Eles não tomam a cidade, eles não conquistam a cidade. Deus entrega e eles possuem, né? Então, eu aprendo com Caleb que o verdadeiro cristão é aquele que enxerga as possibilidades, que assume a postura de acordo com aquilo que ele sabe sobre o Deus que ele serve, né? E ele sabia que Deus era fiel. Deus tinha feito uma promessa e era fiel para cumprir. Então, vamos meter a cara, porque Deus é fiel para cumprir. É por isso que dentro das igrejas que nós estamos hoje, desde a sua formação até hoje, nós sempre encontramos em nosso meio milhares de pessoas, milhares de fiéis, só que com cada um, com Deus, com uma intensidade diferente do outro. Então, dentro de um culto, por exemplo, você vai encontrar ali muitos níveis de intensidade daquele indivíduo com Deus. Tem um que ora todos os dias, tem outros que ora de vez em quando, tem outros que nem não ora. Tem um que só aparece na ceia. Tem. E por aí vai. Tem outros que lê a Bíblia todos os dias, outros de vez em quando, outros não lê nem a Bíblia. Então, isso revela que Deus, ele não faz esse aglomerado de situações para poder ser favorável a alguma coisa. Deus, ele é muito criterioso naquilo que ele utilizará como parte de uma promessa, de uma profecia, de uma missão, de um exemplar, de algo que possa ser uma forma didática de mostrar ao povo a sua intenção, né? Aí pega um pouco da questão do antropopatismo, é quando Deus ele usa a linguagem humana para que a linguagem humana compreende o que Deus está pensando, o que Deus está sentindo, o que Deus quer que faça, e por aí vai. Então, olhando para Caleb, nesse ponto, nós entendemos que dentro dele existia um espírito reto, íntegro. Não porque ele era o mais inteligente, não porque ele fosse o cara mais legal, mas talvez fosse o cara mais desejoso estar perto de Deus e principalmente contemplar. Porque uma coisa eu penso, aqui tudo que estava aqui entre o abismo e o sucesso era uma promessa. Aí eu te pergunto, quanto custa a sua promessa? Por exemplo, eu tenho promessa que já se cumpriu, tenho outros que carrego há mais de 15 anos e não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. Sim. Você, Mateus, você, Davi, vocês têm promessas diante de Deus aí, alguma coisa particular,
que talvez se cumpriu, algumas, outras ainda vão se cumprir, sem data que você não sabe ainda quando vai ser, qual vai ser o momento. E até chegar ao cumprimento dessa promessa, haverá momentos aqui nesse tipo de cenário com a gente. Aí eu te pergunto, quanto custa acreditar naquilo que Deus disse que você viveria? Custa a sua vida, seu juízo, suas finanças, seu trabalho, seus amigos, sua família? Quanto custa pagar um preço para acreditar que os seus olhos verão a promessa de Deus sobre você materializada, visível, palpável? Tudo isso está de acordo com aquilo que está dentro de mim. A intensidade da minha vivência com Deus, ela é a minha fonte de resiliência para aguentar esperar. Eu esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu. Então essa é uma frase que eu nunca esqueço, que eu um dia ouvi de um amigo e sempre carrego. Que quem tem paciência sempre está em vantagem. Ninguém ganha do cara paciente. Ninguém ganha do cara paciente. Então, ó, quando nós olhamos para esse perfil da postura de Caleb, nós compreendemos que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías, acho que é 31, 40, algo assim, se não estiver enganado. Não, perdão, esqueci a referência, mas é Isaías 40 alguma coisa. Mas eu vou olhar aqui. Então, quando nós esperamos no Senhor com paciência, confiando na palavra que Ele colocou sobre nós, eu acho que o reino tende a ganhar, todos nós tendemos a ganhar. Maravilha. Caminhando para a nossa conclusão, então, já puxando aqui o gancho que o pastor Cleosmar falou, nós vemos que no texto que nós lemos, no início aqui da nossa conversa, Caleb ele faz menção de uma promessa que Deus havia feito a Moisés há 45 anos atrás. Então, a gente vê que Caleb ele é alguém que confia nas promessas de Deus. E ele é um homem paciente, né? Como o pastor Cleosmar disse. Lá em Números 14, 24, o Senhor vai dizer: porém, ao meu servo Caleb, visto que nele houve espírito e perseverou em seguir-me, o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. E aí, quando a gente pula lá para Josué 14, ele diz: olha, o Senhor me prometeu, por intermédio de Moisés, há 45 anos atrás. 45 anos esperando uma promessa. Pastor Valdir, nosso comentarista, ele vai dizer, no seu livro Ouro Refinado, que as palavras proféticas não têm prazo de validade. As promessas não se submetem ao tempo do homem e nem se apagam. Dizem que o tempo apaga tudo, menos as promessas de Deus. O tempo não apagou a esperança de Caleb. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava a sua esperança. Aos 85 anos, ele estava tão forte quanto no dia em que Moisés lhe enviou. Amados, e nós também, de semelhante forma, nós também temos a promessa de uma terra, a qual nós possuiremos, a qual nós já possuímos em Cristo Jesus, porque o Senhor nos promete que em Cristo nós herdaremos a terra. Então nós, muito mais do que Caleb, temos muito mais motivos para permanecer fortes, ousados e corajosos na fé, na esperança de uma pátria celestial. Como o autor Hebreus vai dizer que Abraão, Isaac, Jacó, todos morreram na esperança de uma pátria. Não uma pátria física e terrena, mas uma pátria celestial, que é a Jerusalém celestial, a qual nós possuiremos e uma vez mais poderemos habitar, poderemos tabernacular com o nosso Deus de forma perfeita. Queridos, nós ficamos por aqui. Foi uma conversa muito proveitosa, foi uma conversa onde nós aprendemos muito e te convidamos a você também, se você foi abençoado, que você possa também compartilhar esse vídeo com alguém, que você possa comentar com alguém, compartilhar esse post com alguém. Estamos agora no nosso próprio canal da Rede Farol. E nos ajude a compartilhar esse vídeo, a fazer esse canal crescer. Ativa o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo nosso. E permaneça conosco. Semana que vem nós estaremos juntos para falar da lição de número 4, Raabe. Fiquem com Deus e o nosso muito obrigado a todos que nos acompanham e que têm orado e sendo canal de bênção
na nossa vida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.